boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, você que convive com algum idoso, vem com a gente, que hoje nós estamos ao vivo pelo Facebook. Esse é o JC Cuidar, um canal que foi feito com muito carinho, com muita dedicação, especialmente para os cuidadores familiares de idosos que tanto merecem receber orientações úteis sobre envelhecimento, sobre os idosos e sobre o processo de cuidado dentro da família. Eu sou a Jaque. E eu sou a Carol. Nós somos gerontólogas, idealizadoras desse canal. Vem com a gente que essa semana nós convidamos a enfermeira Camila Picharilo, que vai conversar com a gente sobre cuidados mais específicos da área da enfermagem, tá bom? Camila, pode se apresentar. Olá, boa tarde a todos. Vocês são super profissionais, achei, viu? Meu nome é Camila, eu sou bacharel licenciada pela USP de Ribeirão Preto, e hoje atualmente moro no Rio, sou professora de cuidadores de idosos nos cursos, e também para técnicos de enfermagem. Como enfermeira atuei aí desde o contexto mais complexo, né, dos hospitais, passando por emergências e atenção primária, então acho que tem idoso em todos esses lugares, né? Então acho que vai ser um bate-papo muito bom hoje. Obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece você ter aceitado. E o tema de hoje, como eu falei, a gente vai falar um pouco sobre quais os cuidados de higiene e conforto que o idoso, o cuidador familiar de idoso precisa ter conhecimento, né, para ele poder cuidar do idoso, né? E para começar, Camila, qual que é o papel da equipe de enfermagem na assistência ao idoso, que de repente apresenta uma imobilidade, por exemplo, e ele tem que contar com um cuidador? Tá. Acho que a equipe de enfermagem, Carol, eu falo que, primeiro, o cuidado, na maior parte das vezes, né, envolve vigília, né? Vigilância. E isso leva tempo, né? Isso é cuidar, é vigilância. A enfermagem, ela se apresenta com cuidado do idoso, principalmente nas situações de considerando segurança, né? Segurança do paciente é um tema muito debatido, né? Desde o contexto que a gente vive de Covid, mas eu acho que se eu conseguir, para definir, seria que a gente garantir que o idoso tenha a sua atividade de vida diária garantida, suas ações, em segurança. Então, seria desde um banho, seja numa cadeira de banho, seja numa forma adaptada, que é a realidade, seja na alimentação. A equipe de enfermagem atua nesse momento no sentido de que pode não acontecer nada durante a alimentação, mas eu posso ter um engasgo. E como que eu resolvo isso? Então, acho que fazer todas as atividades de vida diária, garantindo um fator considerando, né, a segurança que não é primordial, é principal, né, nas nossas ações. E como que o profissional da enfermagem, que tipo de orientações ele pode passar para o cuidador, né? Porque ele não pode passar nenhuma orientação técnica demais, né? Mas que tipo de orientações que ele pode passar, ensinar ao cuidador para que ele possa garantir essa segurança, né? E o que é somente competência da enfermagem? É difícil essa pergunta, né? Eu acho assim... Alguns exemplos, não precisa também explanar tudo, porque é muita coisa, mas dá alguns exemplos. Vou contextualizar, porque eu falo assim, que entre aquilo que precisa ser executado como cuidado e quem vai operacionalizar isso, existe uma lacuna. E uma lacuna que considera todas as subjetividades do núcleo familiar, dos ambientes que vai se desenvolver o cuidado, até do fator da questão da escolaridade daquele que vai cuidar, né? O quanto que ele consegue absorver algumas informações que a gente tenta não ser técnico, mas o quanto que ele se sente seguro para fazer isso. Então, eu acho assim, entre o fator idealizado, que seria uma enfermeira indo até a casa,
explicando, né, como equipe, junto com o técnico, o que ele vai realizar e aquilo que vai ser praticado durante os dias. Eu acho que envolve muita questão, por exemplo, se a família tem condição de manter um técnico de enfermagem, um cuidador, ou ela mesma que vai fazer os cuidados. O quanto que envolve, por exemplo, impacta no cuidador familiar, por exemplo, o quanto que ele, não só o quanto ele tem de tempo para isso, né? Uhum. Então, assim, agora um exemplo prático. Repete a sua pergunta para eu conseguir. Alguma coisa que a enfermagem pode passar para o cuidador realizar sozinho, e o que ele não vai realizar sozinho, ele precisa ter a equipe de enfermagem para realizar. Tá, por exemplo, eu acho que das situações mais simples, vamos falar de uma fralda. Uhum. Vamos trocar uma fralda. Quais são os riscos? Cisalhamento da pele, por exemplo, uma lesão de pele, a questão de coloquei a fralda errada, né? Aí ela não tá fechando, a hora que eu vou fechar, eu tento fechar, ela não fecha. Aí eu puxo aqui, puxo ali, a pele fica dobrada, puxo o lençol, isso os idosos têm uma fragilidade importante, e aí eu posso romper pele, romper uma epiderme, né? E fazer uma lesão. Isso eu posso explicar com certeza, né? Então, desde o cuidado mais simples, que pode ser uma troca de fralda, se não for executada de forma correta, ela coloca em risco outros fatores, por exemplo, uma lesão criada, adquirida, até os cuidados, por exemplo, com sonda, que seria talvez, ou cuidados com traqueostomia, mas aí acho que eu vou complicar muito as ações. O cuidador familiar, na maior parte das vezes, eu não sei se ele tem garantias de que vai ter um técnico de enfermagem ali. E ele vai precisar, por exemplo, instalar uma dieta, né? Então, eu acho que desde o momento que esse cuidador tenha sido orientado, tenha feito uma verificação de aprendizado, inclusive pela enfermeira, pelo enfermeiro, né? Os técnicos que estão em domicílio, teoricamente, deveriam estar respaldados por um home care, por uma enfermeira, embora a gente saiba que a realidade não é muito essa, né? Uhum. A gente contrata um técnico e o técnico vai para a tua casa e faz o exercício, às vezes, sem a supervisão de um enfermeiro. E isso é a realidade. E está errado, óbvio. Mas eu acho que tudo aquilo que eu não tenho a garantia de um profissional 24 horas, ele precisa ser orientado. E eu preciso fazer uma verificação de aprendizagem se isso vai acontecer de fato. E do cuidado mais simples, como uma fralda, ao cuidado mais complexo, que seria como cuidados com sonda. Como que eu faço isso? Então, acho que a sonda, por exemplo, tem limpeza, tem até saber se ela tá no lugar certo, né? Acho que a sua luz apagou. Sim, voltou. E cuidados com sonda, acho que não só a inserção, né, a checagem, se ela está inserida corretamente, cuidados, por exemplo, a higiene íntima, como que eu faço uma higiene íntima considerando o paciente que usa fralda, seja homem ou seja mulher, como que eu faço a limpeza do local, seja do prepúcio, seja da vagina, como que eu desprezo corretamente o conteúdo, isso o cuidador, a realidade idealmente, eu vou ter um técnico para fazer isso 24 horas? Não vou ter. Então, isso tem que ser ensinado da maneira correta, desde os cuidados com risco de infecção, que é o nosso principal risco, ele envolvendo, desde a percepção de se eu tenho um bexigoma ou não, se o paciente está realmente tendo retenção da urina, e eu apalpo e ele sente dor, né? Idoso, às vezes, que não consegue se comunicar, tem muita retenção de urina, e às vezes a gente não sabe o que né? Não consegue precisar a dor, e de repente a gente percebe que realmente está retendo. E aí a gente apalpa e vê que ali tem um desconforto importante. Então, tem uma sonda mal posicionada, com certeza. Enfim, então acho que, não sei se eu respondi, mas sim, mais ou menos respondi? Então, tá. Respondeu. E uma coisa que você falou que é importante, assim, não basta saber fazer, mas é preciso que o cuidador saiba por que ele tem que fazer.
por que que ele tem que, num caso de um idoso acamado, fazer a mudança de decúbito de tanto em tantas horas, trocar a fralda de tanto em tantas horas, porque ele tem que ter ciência de que se ele fizer, né, por falta de informação, não fizer da maneira certa, ou deixar de fazer, a longo prazo pode causar um prejuízo maior para o idoso, né? Que é o caso das lesões de pele, infecção de urina, para troca de fralda. Então, é importante ter a consciência de saber o procedimento, fazer e entender o porquê que ele precisa fazer corretamente, né? Eu acho, Jaque, que o cuidado em domicílio, ele é um cuidado muito preventivo. Geralmente, é um idoso que já tem comorbidades e que eu tento eu evitar que isso se torne agudizado, né? Então, e eu falo que às vezes fazer prevenção é uma coisa um pouco ingrata, porque você não vê um desfecho ruim, você vê um desfecho bom e você acha que isso é o normal. Então, vou dar um exemplo assim, sempre troquei fralda corretamente, fiz mudanças de decúbito, esse é o mundo ideal. Não tenho lesão por pressão, não tenho escoriações de pele e nunca tive uma dermatite atópica na região íntima do idoso. Isso acontece com todo mundo? Com todo mundo que se faça o cuidado corretamente, acontece. E se não acontece, a gente sabe que tem os prejuízos, enfim, mas assim, no sentido de que a prevenção parece que ela previne aquilo que não se vê. E por isso que hoje a gente vive uma pandemia, né? Então, cuidado com máscara. Não, usei máscara, tá tudo bem, não peguei até agora, e tá tudo... Então, a prevenção é um trabalho um pouco ingrato. Só que ela tem um custo grande quando ela não acontece, né? E a gente Sim, pode tem que ter essa visão, né, de custo-benefício, né? Você não está vendo aqui agora, mas está evitando problemas, né? E problemas que podem gerar... Não. E problemas que podem gerar problemas piores, né? Sim. E que nem muitas pessoas nem sabem, né? A gente já falou um pouquinho em alguns posts que a gente fez sobre as lesões por pressão e tudo mais. Mas quando a pessoa fica muito tempo posicionada na mesma posição, nós temos ossos pontiagudos, tem a fricção, né, da pele com o tecido, seja ele roupa, seja ele lençóis, enfim. E a pele do idoso, ela costuma ser mais fragilizada, né? Então, tem a desidratação, tem a espessura da pele também muda, né? Então, por isso que é importante, né? Que o cuidador, ele se atente a mudar a pessoa de posição, né? E quem vai ensinar isso, provavelmente, é um profissional da enfermagem, né? Ensinar como você pega sem machucar, né? Como que você vira sem derrubar, né? Sim. Não, é exatamente isso. E cuidadores, embora a gente faz o curso para os cuidadores formais e a gente ensina isso, né? É um curso rápido, né? Se a gente olhar uma carga horária rápida, mas a gente fala exatamente isso que a Jaque passa, sabe? Eu explicar o motivo, né? E explicar o motivo é o que vai fazer as pessoas terem aqueles comportamentos, né, com relação ao cuidado, ou não vão ter, né? Então, se a pessoa é muito mais fácil a gente conquistar atitudes explicando os motivos, né? Seja a fisiopatologia, e tem que explicar mesmo, né? Enfim, e do que realmente deixar que condições crônicas se agudizem, né? E até, às vezes, de coisas mais simples, né? Por exemplo, como que se faz um curativo se ele, não sei, topou com a mesa e fez um machucado na perna ou no braço, né? Você higieniza, né? Coisa simples, né? Sim. Acho que um dos cuidados que eu mais faço nada é com relação aos cuidados de pele, né? É foto que manda, e como que... E é o que eu sempre falo, curativo, a primeira coisa é manter a higiene, sabe? A limpeza do local, isso é fundamental. E pode ser, é água filtrada, é o que tem, então tá bom, é água filtrada. Se não tiver soro, ok. Mas
ter a noção do limpo e do sujo, né? Onde que eu limpo primeiro? É a lesão ou é a pele ao redor, né? Coisas assim. E aí acho que tem uma questão importante. Como que também, eu falo, a enfermagem às vezes é um pouco concentradora, né? A gente está geralmente sobrecarregado e a gente, às vezes, não para ensinar. Isso, inclusive, nos hospitais, né? Porque ensinar leva tempo, né? Eu falo aqui que eu faço um curativo em 5 minutos, ensinando o familiar, eu levo 20, né? Porque eu tenho que explicar e eu coloco ele para fazer junto, né? Então, esse é um ponto que a gente também trabalha, assim, deveria pelo menos chamar já os cuidadores familiares, né? Desde a internação, de falar, olha, quem vai cuidar em casa? Ah, não está aqui, mas eu preciso ensinar para alguém. Esse é o momento que eu estou disponível para ensinar. Será que tem alguém que pode absorver isso? Quer filmar? Pode filmar, né? Porque lá em casa, como que vai ser? Quem que vai estar lá fazendo, né? Infelizmente não é a gente, e a gente realmente observar, a gente aprende, mas na maioria das vezes executar é que vão surgindo as dúvidas, né? Uhum. Ô, Camila. Oi. Camila, Pode falar, Jaque. Não, pode falar. Pode falar. Então, eu ia fazer outra pergunta. Você que vai complementar alguma coisa, pode continuar. Não, eu ia fazer outra também. Pode falar você primeiro. Então tá. Eu queria saber, por exemplo... Ixi, falhou. No caso de Peraí, Jaque. internação, de auxiliar a equipe de enfermagem. Oi? Travou. Oi. Aí, voltou. Tudo que eu falei? Não, agora sim. Acho que deu uma piscada. Então, vou repetir a pergunta. No caso de uma internação, né, do idoso, como que o cuidador familiar pode ajudar? Como que ele pode auxiliar dentro do hospital para proporcionar esse conforto para o idoso? Tem alguma coisa que o cuidador pode fazer? Tem, já, que essa eu gosto. Olha, eu assim, gosto muito de ir para estágio, e aí a gente leva os alunos para o estágio, né, e coloca aquilo que se aprendeu, né, o conhecimento, a gente vai praticar. Aí, às vezes, os estudantes, os alunos chegam e falam assim, nossa, eu estava com uma dificuldade danada de trocar aquele paciente, e o acompanhante, pode ser um familiar, pode ser um cuidador, ele nem me ajudou, professora, ele ficou lá no celular, no WhatsApp. Aí eu falei, tá, mas você chamou ele? Não, mas pode? Eu deve, tem que chamar. Então, assim, eu acho que primeiro, o cuidador familiar, às vezes, eu entendo também as equipes, que às vezes as equipes de saúde, a gente chega, faz, e às vezes nem informa o que a gente está fazendo. Isso é um erro também, tá? Mas na maioria das vezes, a gente tem que colocar o familiar como parte ativa do processo do cuidado. Por quê? A não ser que ele vai garantir que vai ter um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, um enfermeiro, um técnico em casa, que esse não é o cenário da realidade das pessoas. Então, eu acho assim, tudo que eu faço, desde envolver quem está ali. Às vezes as pessoas têm muito medo, porque é o universo, né, para a gente que está ali o tempo todo, é a nossa rotina de trabalho. Mas às vezes eu já treinei pessoas que nunca entraram no hospital. Então, assim, o que é eu não sei gase, eu não sei nem o que é uma gase, o que é um equipo, né? Não, então vamos lá, a gente vai ensinar, vamos começar desde o começo. E para isso tem que ter a garantia de alguém que está disposto a ensinar. Eu falo assim, o momento de alta, por exemplo, de um paciente é um momento muito rico, que é o momento que você transmite não tudo que ele vai fazer em casa, porque você já deveria ter feito isso durante o processo de alta, então, assim, como enfermeira, vamos fazer o curativo da ferida operatória. Quem vai cuidar em casa? Vem aqui comigo fazer, olha, por que a gente limpa assim? Por que a gente limpa dessa forma, daqui para lá e não daqui para cá?
que eu vou colocar aqui? Tem em casa? Dá para adaptar? Então, eu acho que esse processo tem que acontecer durante o período de internação. E o cuidador familiar, ou o cuidador formal, eu acho que tem que se colocar como sujeito participativo do cuidado, né? Porque muitas vezes a gente lê a questão comportamental, né, a leitura física, eu vejo que as pessoas, ou elas estão com medo, ou de fato elas estão desinteressadas. Por quê? Porque que elas não conseguem vislumbrar que vai chegar em casa e vai gerar milhões de dúvidas, né? Então, assim, eu acho que é se comunicar, é falar, olha, o momento que a gente consegue ensinar é durante o período de estadia do hospital e tem que fidelizar, tem que verificar isso no momento de alta. No momento de alta, teoricamente, era para a gente fazer um apanhado de tudo que precisa ser feito no domicílio, junto com aquele profissional que, de fato, vai cuidar. Então, acho que, não sei se eu respondi tudo, mas eu acho que tem 2 pontos. A equipe de saúde tem que se colocar mais no sentido de eu estou aqui disposto para ensinar, porque todo profissional de saúde é inerente um educador, uma pessoa que ensina. Pode ser um técnico de enfermagem, um enfermeiro. A gente precisa transmitir. Por quê? Eu prefiro ensinar o familiar a cuidar corretamente de uma sonda interal do que eu admitir o paciente uma inspiração por alimentação. Então, o ensinar, ele precisa acontecer e a gente precisa, acho que, fazer isso de uma maneira mais tranquila, né? Eu percebo que alguns alunos mesmo, mas eu posso chamar o cuidador? Pode. Mas eu não sei, parecia que estava ocupado. Chama, conversa, você pode me ajudar? Né? Eu acho que é uma coisa tão... Eu nunca recebi, nunca, trabalhei em hospitais privados de alto padrão e eu nunca recebi um não. Não quero fazer isso. Pelo contrário, a hora que eu chamo, as pessoas se demonstram interessadas. E isso é muito gostoso, porque é o momento que eu adoro ensinar, né? E é o momento que eu ensino, e também o paciente, se ele tem consciente orientado em tempo, seu espaço, por quê? Quanto mais pessoas fazendo aquilo, cada um guarda uma informação e a probabilidade do desfecho, né, cuidado acontecer correto, é mais provável, né? Eu, como familiar, já tive oportunidade de... Meu pai fez uma cirurgia e precisava fazer o curativo em casa, e aí eu recebi essa orientação, tanto eu de como fazer o curativo, quantas vezes por dia, que produto usar. Então, isso é muito válido e é muito importante, né, para o tratamento, enfim, ser bem sucedido também, né? Que bom. Nem sempre a gente ouve essa experiência, né? E eu entendo que a gente está muito sobrecarregado, geralmente, como enfermagem, e ensinar leva tempo, mas isso precisa acontecer. Isso precisa, então, vamos ver desenvolvimento pessoal, como é que está a distribuição de escala, mas isso era algo que precisava se consolidar, inclusive, no momento de internação. Essa verificação, esse ensino, educar para a saúde, né? É a prevenção. Sim. É verdade. Tem inclusive um comentário aqui que falou isso daí, da Edilene Fernandes. Ela disse que acha muito importante também ensinar a quem vai ficar responsável pelo cuidado, né? Então, a pessoa está ali de acompanhante. Hoje a gente tem um cenário um pouco diferente, né? Por causa da Covid e tudo mais. Então, hoje não se tem, né, os acompanhantes dentro dos hospitais. Então, deve estar até sobrecarregando mais ainda a equipe de enfermagem, né? Mas é preciso, né, ter essa comunicação, desenvolver essa comunicação e o interesse de ambas as partes, né? E do mesmo jeito que a Camila falou, né, não é ruim, né, você, enfermeiro, ou, enfim, técnico, perguntar, né, chamar o cuidador também não é ruim, o cuidador se oferecer, né, ele chegar e falar, viu, então, posso te ajudar em alguma coisa, né, em que eu posso te ajudar, né, se oferecer, e em que momentos que ele pode fazer isso, Camila, em que tipo de procedimento ele pode, se o profissional não chamar, ele pode se oferecer? Carol, nos cuidados mais básicos, uma troca de fralda com um paciente que, por exemplo, faz uma fratura de fêmur e faz cirurgia,
e eu tenho uma dificuldade imensa de manejar esse paciente, nem sempre eu tenho condição de chamar toda a equipe para me ajudar. Um cuidado, por exemplo, com pacientes obesos é um cuidado muito complexo, porque muitas vezes eu tenho que mobilizar 4 técnicos para fazer movimentação em blocos desse paciente, para evitar cisalhamento de pele, para evitar o desconforto respiratório, para evitar dor. Então, assim, desde o cuidado com uma fralda, eu falo, olha, você quer que eu ajude? Até porque é um cuidado que você vai ter que praticar em casa, e quanto, assim, você fizer, você colocar a mão e entender que se você colocou errado no momento a fralda e ela não vai fechar, e você tem que saber limitar o quanto que eu posso puxar de fralda para um lado, para o outro. Então, quanto mais a pessoa que vai realmente fazer aquilo em casa puder estar com a gente, com a equipe de enfermagem fazendo no hospital, melhor. E, assim, eu sempre ensino isso e sempre faço isso como na minha prática de enfermeira. Tudo que a gente faz, a gente comunica ao paciente, a gente precisa comunicar ao paciente. E também ao familiar que está presente. Às vezes o familiar está ocupado, mas se ele está ali disponível, pode ser uma dipirona endovenosa. Eu preciso falar, olha, vou aplicar uma dipirona endovenosa. Pode ser um comprimido, esse comprimido de losartana. Eu preciso comunicar ao paciente, ao familiar, e aí, por exemplo, eu estou com sonda. E aí eu explico, olha, essa medicação eu vou macerar, eu vou colocar pela sonda, e talvez é assim que você vai ter que fazer em casa também. Então, você pode me observar aqui fazendo, né? Eu acho que cuidados, por exemplo, com higiene no hospital, é muito bom ter o familiar presente, até porque o familiar conhece muito mais o paciente do que a gente. Então, ele sabe de lado que penteia o cabelo, ele sabe o desodorante, então ele sabe, falando tudo isso, considerando, desenvolvendo a autonomia do paciente, né, o que é que a gente busca também. E às vezes eu lembro de muito, assim, geralmente cuidadora é mulher, né, isso tem mudado, mas geralmente é a filha, né, e aí eu lembro de muitas idosas, muitas filhas falarem assim, o pé ela consegue lavar, pode deixar que ela gosta de lavar o pé. Ótimo, então vamos lavar o pé, ela que lava o pé, a senhora que vai lavar o pé. Ela gosta de água em tal temperatura. Então, assim, é importante o familiar estar perto, até para o próprio paciente se sentir à vontade. Afinal, não é todo dia que uma pessoa estranha vai dar banho em você, né? Vai lavar suas partes íntimas. Então, eu acho que o envolvimento no cuidado é fundamental, do cuidador familiar, de quem vai estar na casa. Tinha uma outra coisa que eu ia falar. Por quê? Porque geralmente, quando chega em casa, eu vejo que as pessoas se assustam com todas as coisas que tem que ser feito. E eu já vi colegas, assim, me ligarem desesperados e falar assim, olha, no hospital eu não estava conseguindo absorver aquilo, só que chegou em casa e ficou pior, Camila, eu não sei o que a gente faz. Então, eu acho que, claro, tem que ser em doses homeopáticas, né, no caso. Você consegue me ajudar aqui para trocar uma fralda? Só para levantar a perna, né, eu acho que vai tranquilo. E também acho que tem uma desconstrução também, às vezes, de que, às vezes é um idoso que nunca teve nada e, de repente, ele tem uma fratura, ele tem uma lesão, e ele vai ficar ali e vai ter que receber o cuidado do filho. E também tem às vezes tem um desentendimento, né? Então, assim, quanto for aproximado isso e com atenção, né? Porque às vezes a gente precisa ler as situações também, mas o quanto precoce eu acho fundamental, assim, para aquilo que tenha êxito em casa, sabe? Perfeito. Vamos só ler os comentários aqui. Tem um monte de boa tarde. Boa tarde, Clarissa. Boa tarde, mãe. Que bonitinha. Márcia Menezes, boa tarde. Boa tarde. A mãe da Jaque. Boa tarde, mãe. Lourdes Freitas, também falando boa tarde. Sua aluna? Ótimo. Bem-vinda, Lourdes.
Pessoal, lembrando que se estiverem gostando do tema, deixa o joinha, deixa o coraçãozinho. Isso aí é importante para a gente. Clica lá embaixo no coraçãozinho. A Márcia, Oi, boa Márcia. tarde. Helena Magalhães também, boa tarde. Hugo. Oi, Hugo. Boa tarde. Hugo. Estava aproveitando a hora do café para falar com a gente. Para ver a gente. Verdade. A Clá falou um comentário aqui sobre o que a gente estava falando antes, né? Que é o que no momento da internação ele é bem importante a participação do cuidador familiar, né? Então, tanto ao longo, né? Ao longo, né, da internação, tudo aquilo que acontece lá no cuidado com esse paciente, quanto também na saída, né, desse paciente do hospital, né, como a Camila falou, a alta é um processo, a alta não é um momento, né, Cá? Então, tem que lembrar que a alta é um processo, né, uma preparação, ele tem que ter uma preparação para esse paciente ir para casa, né, e no caso da deshospitalização também, né, que você tira o paciente de dentro do hospital por outros motivos, né, de que ele pode ser cuidado em casa, mas ele continua em casa recebendo o mesmo tipo de tratamento que ele teria, né, dentro do hospital. E é muito importante, né, que essa comunicação do profissional com o cuidador nesses dois momentos, para que haja o cuidado visando a melhor segurança, a qualidade de vida do paciente lá fora, né, na casa dele. É interessante isso porque a deshospitalização parece que é algo um pouco recente, né, da gente falar em deshospitalização, no sentido de a gente não entender o que tem por trás de cuidar em casa, né, e na verdade eu acho que é uma palavra nova, mas é um comportamento já que acontece, né, principalmente por mães, né, que fazem isso de uma forma muito bem elaborada. Quando eu falo assim, muitos pacientes a gente recebe já sabendo que vai ficar ali com a gente talvez 7, 15, 30 dias, entendendo as comorbidades. Mas muitos pacientes, a gente sabe que é um atendimento muito breve, né? E a gente, inclusive, né, é uma coisa de equipe, que eu tinha muito isso na equipe no hospital, e a gente falava assim, mas quando for em casa já... E eu lembro que a gente falou assim, eu lembro de ouvir muito de cuidadores, não, mas a gente acabou de chegar, a gente não vai embora tão já, não. Mas era a equipe já que estava treinada para falar, olha, vem para o cuidado, porque a hora que chegar em casa, as dúvidas vão surgir, né? E isso, às vezes, as pessoas... até porque eu entendo que vem uma questão para alguns pacientes que, quando conseguem entrar no hospital, às vezes também vem um alívio para a família, porque às vezes era uma condição que já estava muito ruim em casa, e a hora que a família entende que, bom, aqui ele precisava dessa internação, os profissionais estão aqui, então o familiar às vezes dá até uma aliviada no sentido de que era esse cuidado que estava precisando, né? Mas logo pode já voltar para casa, isso pode ser breve também, esse atendimento. Mas é algo que a gente precisa internalizar ali desde o nosso primeiro contato. Estamos treinando a todo momento para que isso se mantenha em casa e de forma adequada, né, na medida do possível. Uhum. Isso é importante mesmo. Tem mais pergunta aqui. A Edilene Fernandes disse, minha mãe ficou acamada durante 24 anos, sofreu um AVC aos 48. Aprendi tudo com a experiência em casa. A experiência própria, né? Mas muitas vezes ela deve ter... Conta aí pra gente, Edilene, se você buscou a ajuda dos profissionais, né, de saúde para aprender isso, né, o que você teve que aprender sozinha, o que você teve que aprender com o profissional da enfermagem. Conta pra gente aí. O que... A Edilene é minha aluna. Ela falou que tá amando, tava matando a saudade da sala. Vamos falar das fãs da Camila primeiro, vai. A Lourdes também.
Lourdes, ó, a live vai ficar gravada, tanto aqui no Facebook, quanto no YouTube, a gente coloca amanhã. Então, não se preocupa. Se você não conseguir entender, acompanhar tudo, você assiste de novo. Não se preocupa, não. Pode falar, tá? A Edilene me fez uma lembrança importante. Como que funciona essa transição entre internação e domicílio, né? A equipe hospitalar é preparada para isso, inclusive a gente faz as orientações de alta, entende a alta como um processo, e também a gente tem os atendimentos em casa. Isso funciona, e eu posso falar porque fui enfermeira de saúde da família, e vou contar, por exemplo, casos de um paciente que vai para o domicílio com uma sonda nasentérica. Eu, como enfermeira de saúde da família, daquele território, né, próximo ao domicílio desse paciente, meu agente comunitário de saúde, ele me informa que, por exemplo, né, vou dar um exemplo, um nome, o seu José foi de alta para casa e ele está com sonda. E ele mora com a esposa, que é quem vai cuidar, porque eles não têm condição de ter um cuidador ou um técnico de enfermagem. E aí, o que a gente faz como enfermeira? Eu vou até a casa dele e aí verifico se eles foram treinados para esse momento, e geralmente sim, no hospital público tem a fonoaudióloga, né? Tem a nutricionista que vai até o quarto e explica se vai ser fórmula, se vai ser alimentos, né, que vão ser preparados naturais em casa. E aí eu faço acompanhamento desse paciente também com sonda através da unidade básica de saúde, através do postinho, né, da clínica de família, eu como enfermeira, né, a equipe sabe que aquele paciente está em uso de sonda e a gente precisa fazer a supervisão também disso. Então, é um cuidado conjunto, geralmente esse paciente tem retornos, né, via ambulatorial, e na complicação, ele acaba voltando para a internação, caso aconteça. Mas isso também é um cuidado, né, que passa aí pelos níveis, né, primário, secundário e terciário em saúde. Também acontece isso. Em muitos casos, a gente treina, né, o cuidador familiar, para o cuidado relacionado ao uso de sondas, ao uso de curativos, né. A gente também trabalhei num território que era um território muito bem tecnicamente estratégico, no sentido de eu tinha home care também para aqueles pacientes, eu tinha cuidado em domicílio, então eu tinha uma equipe que ia também, além da equipe da referência, né, da unidade básica de saúde, eu também tinha uma equipe que tinha os seus pacientes e fazia a assistência domiciliar, então, isso no público, tá? Então, e no privado a gente também sabe que existe dessa forma. Uhum. E é isso. Só para, acho que, tem uma ponte aí, né? E uma Legal. ponte firme. Na empresa a gente trabalhava, tinha lá um setor que chamava cuidados da pele, mas era curativos, né? A gente estava até conversando isso essa semana, né, Carol? O paciente ia uma vez ao mês lá, junto com o acompanhante, a enfermeira fazia o curativo, ensinava tudo, e aí continuava em casa, e sempre uma vez por mês que ele ia para um acompanhamento, para ver se estava evoluindo bem, se precisava fazer alguma coisa diferente ou não. A Edilene me lembrou também uma coisa. Eu aprendi muito também com cuidadores familiares, né? E principalmente na atenção primária. Eu lembro de uma paciente, uma familiar que me ensinou, ela falou assim, eu não tenho esse óleo que vocês usam no hospital, que é caro. E aí eu acabo fazendo o meu. Aí eu, mas como que é o seu? Eu ponho uma ampola de vitamina A e E, eu coloco um bom hidratante e tinha mais Aí eu falei, e aí ela falando, eu fechei a lesão da minha. Então, eu falo assim, é uma troca. E de fato, o que ela faz estava correto, porque ela usa um bom hidratante, ela usa as vitaminas que a gente tem nos óleos, né, que a gente passa, aqueles óleos conhecidos e caros, como a GE, não é todo cuidado diário com aquilo, acaba levando um custo alto. E aí eu falei, faz sentido, ela tá, eu não sei, né, do ponto de vista químico, se realmente
mas é aquilo que ela poderia fazer, e ela fez e deu certo, né? Deu Então, certo, assim, né? é uma dica muito legal, se as pessoas se adaptam de uma forma muito criativa em casa. E acho que, como profissional da saúde, a gente precisa checar, fazer essa verificação, se isso não leva a prejuízos, e aprender também com eles. Sim, não leva, então continue fazendo. Como a gente pode melhorar isso também, se possível, né? Isso é. A Edilene respondeu. Respondeu, peraí. Vamos só colocar a pergunta da Márcia aqui primeiro. Trocar fralda em obeso é muito difícil. Então, Márcia, é difícil porque depende o quanto que esse paciente consegue, por exemplo, levantar o quadril, né? Caso isso não aconteça, eu preciso ter uma equipe que vai fazer isso por ele, a movimentação ativa, né? Então, se torna difícil considerando tudo aquilo que eu tenho que levar em conta, como cuidados com a pele, a higiene íntima, né? Depende da flexibilidade, não, depende da dependência, do grau de dependência desse paciente. Por exemplo, vou falar algo que está vindo muito à tona, como que se prona os pacientes na UTI, né? Que são pacientes que estão graves, estão com vários dispositivos e estão sedados. Então, seria, assim, algo nesse sentido, algo próximo, né, dos casos dos pacientes obesos que têm restrição de mobilidade. Só para esclarecer, quando a Camila fala pronar, é aquela manobra que está sendo bastante feita, né, nas UTIs, de virar o paciente de barriga para baixo, não é isso, Camila? Para facilitar a oxigenação. A pergunta ficou na frente da Camila, mas vamos lá ver o que Eu aprendi com a ajuda de vizinhos e do fisioterapeuta que foi contratado na ocasião. Eu trabalhava fora e a conversa com a equipe ficava mais por conta do meu irmão. Sou muito grata ao universo por ela, nunca ter sofrido por úlcera de pressão, e era uma pessoa lúcida e dizia ser a pessoa mais feliz da vida. Que ela foi muito bem cuidada, né? Que bom. Com certeza. Com certeza. Então, a Edilene teve a orientação de outras pessoas, né? Que também provavelmente cuidavam, e também dos profissionais, né? Com certeza. E é o que a gente quer, né? Um paciente 24 anos de cuidado sem lesão por pressão. Isso realmente isso revela a qualidade do cuidado, né? Que com certeza foi muito bem executado. E eu achei legal também na fala dela que ela falou que o irmão dela, né, fazia a maior parte do cuidado e ela fazia, foi isso, né? Que ela escreveu. Ela trabalhava fora na época. Ela trabalhava fora e a maior parte do cuidado ficava por conta do irmão dela, né? Então a conversa era com o irmão dela. Então, olha só a divisão de tarefas, né? Como é importante que a gente fala. Suporte familiar, né? Divisão de tarefas. O cuidador familiar precisa disso. Então, se unam, se juntem, né? A gente sabe que muitas vezes tem a dificuldade, né? Existem conflitos familiares, existem divergências de opiniões, e, enfim, coisas que às vezes não se consegue, né, resolver, mas a gente precisa lembrar que a gente precisa cuidar de alguém, né? De alguém que depende de mais de uma pessoa. E aí aquela picuinha, aquela rincha, aquela briga vai atrapalhar esse cuidado, né? Não é o caso, não estou falando que é o caso da Edilene, né? Mas que precisa se unir, né? Os filhos, enfim, os parentes e as pessoas que vão exercer esse cuidado para ajudar isso, né? Para que esse cuidado seja, né, um cuidado de excelência, como foi no caso da mãe dela aí. Tem uma outra pergunta da Clarissa, Carol, que eu achei que é legal a gente responder agora. Camila, essa orientação da enfermagem por via pública pode ser solicitada pelo familiar ou a equipe de enfermagem detecta a necessidade do paciente e oferece essa orientação? Pode ser solicitada, sim.
Eu já fiz a ponte, inclusive, como enfermeira de hospital, eu entrar em contato com a unidade básica de saúde, explicando o caso para quem ia receber esse paciente. O que impacta para a Clarissa, né, que está perguntando, a cobertura de atenção primária no município. O que significa isso? Se eu tenho a quantidade exata de pessoas, de equipe de saúde da família, para assistir àquela quantidade de habitantes. Isso é um índice que a gente descobre através da Secretaria Municipal de Saúde. Se você, para simplificar, qual é o posto próximo à sua casa, né? Qual a unidade básica, qual clínica da família que abrange a tua casa. É tal. E aí você vai lá, você pergunta, que explica a situação. Eu tenho um paciente que está sobre uso de sonda, precisa de orientação, precisa de uma visita, e aí a equipe vai responder, sim, é aqui, não é, na outra UBS, né? Porque existe um fator de divisão de território, tá? Então, mas sim, é uma orientação que pode ser solicitada pelo familiar, eu acho até mais fácil do que o agente comunitário de saúde. Às vezes ele já, durante o planejamento mensal dele, ele já passou naquela rua e já está tudo bem, então às vezes ele vai demorar a voltar ali, até ele realmente descobrir que, olha, ali tem um paciente que está precisando de orientação sobre sonda e tal, mas eu acho que pode ser facilitar indo até as unidades explicando a situação. Muito bom. Legal. E Cá, agora vamos lá. A gente falou até agora como que o cuidador e a enfermagem podem se ajudar, né? E no que, pensando agora nessa relação, né, que fica estabelecida entre a equipe de enfermagem e a família do idoso, qual que é a dificuldade que a equipe pode encontrar para executar as suas tarefas? Será que o cuidador ele pode atrapalhar a equipe? Interferir nas orientações, enfim. Assim, aonde tem decisões, né, e decisões imediatas, naturalmente a gente tem conflito também, porque nem sempre as decisões vão estar de uma mesma posição, de um mesmo argumento, enfim. É uma relação complicada, geralmente quando não existe orientação profissional. Eu vou contar um caso, eu me lembrei, quando você falou isso, eu lembrei, por exemplo, uma aluna de cuidadora de idosos, que ela falava assim, que toda vez que a idosa que ela cuidava já há mais de 10 anos, ela tinha hipotensão, a filha orientava a dar um cálice de vinho para ela. E aí ela ficava numa situação desconfortável. Se ela dava ou não, e aí ela falava que ela discordava, mas fazia o que era a orientação. E aí eu falei, olha, mas você não precisa passar por isso, né? Mas é a orientação da irmã ou da filha, enfim, não lembro. Inclusive foi um caso recente, que as meninas escreveram na aula. E aí eu entro num ponto assim, tudo que se torna desconfortável para alguém não pode acontecer esse desconforto, né? Eu acho que ele deve ser debatido, deve ser discutido. E aí eu lembro que na época eu falei, olha, o ideal é a gente ter posição, né? Conversar com o profissional que olha para isso, que é o cardiologista ou o médico de família, né? Se for pelo setor público, e entender para hipotensão. Eu tenho medicações SOS que eu posso fazer o uso, né? E aí tá, qual a idade da paciente? Mas ela gosta do vinho. Aí entre outras questões que não dá para a gente levantar um posicionamento aqui sem entender o todo. Então, assim, eu acho que primeiro que tudo precisa ficar esclarecido para quem cuida, para quem é cuidado e para quem está cuidando, seja formal, seja o familiar, né? Eu acho que é uma relação, às vezes, de mas fala para eu fazer assim, mas a cuidadora veio e fez assim, eu não gostei. Vamos tentar levantar. Acho que conhecimento, olha, nessa live, vocês duas são gerontólogas, eu sou enfermeira, quanto de conhecimento a gente veicula aqui, né? Eu acho que o conhecimento já não está mais num lugar escondido, como algumas décadas, né? O conhecimento está acessível, a informação está acessível, o conhecimento é um pouco mais complexo.
Mas eu acho que dá para a gente buscar fontes. Hoje a gente tem muitas cartilhas de cuidador. A Fiocruz aqui no Rio faz cartilhas incríveis, super didáticas. Então, eu acho que aonde há desconforto, isso não é legal. Tem que, onde mora um desconforto, vai vir um conflito, com certeza. E às vezes eu vejo até, vou dispensar. E não é assim, às vezes, isso até no campo profissional para a gente. Não, mas faz assim, eu não aprendi. Vamos discutir isso? Eu acho que toda relação tem que ser mediada por comunicação, né? Todo mal entendido pode vir através dessas decisões não acertadas. Acho que é isso. Legal. E é mesmo, né? A gente precisa entender. Acho que a Camila falou tudo, falou que a comunicação é importante, né? Então, o cuidador ficou desconfortável com o que viu, com o que presenciou, com o que a equipe fez, né? O tipo de procedimento, pergunta, né? Pergunte, não precisa ser agressivo, não precisa ser taxativo, né? Pergunta, olha, eu não entendi esse procedimento, para que foi feito e tal. E o profissional também, né, pode explicar, né, olha, esse procedimento, ele parece esquisito, ou ele parece desconfortável, mas ele é necessário por causa disso, né? Mesmo a passagem de sonda, ela é desconfortável, né? Desconfortável. A pessoa não é um negócio legal, um caninho entrando pelo seu nariz, pela sua boca ou pelos órgãos genitais, né? Então, é complicado. Então, a pessoa precisa também saber, né? Por quê? Para poder se comunicar quanto a isso, né? E compreender aquela situação e não ficar desconfortável com aquilo. Posso dar um exemplo? Tá passando uma novela, a noveleira. Tá passando uma novela à tarde, que é A Vida da Gente, e tem lá a menina tá acamada, e a mãe dela fica lá 24 horas dentro do hospital. A enfermeira queria, sei lá, pentear o cabelo da menina, a mãe dela reclamou. Queria fazer tudo que a equipe de enfermagem vai fazer. A mãe dela reclama, fala que tá errado, reclama para o médico. E na novela você vê que a equipe de enfermagem fica extremamente desconfortável com essa mãe, né, que tá ali, que tá, claro, na boa intenção, mas de certo modo está atrapalhando, né, o serviço da equipe de enfermagem. Você me lembrou de vários casos, hospitais que a família, ela, acho que falar em atrapalhar o cuidado é duro falar, mas é quase isso, né? Ter familiares colaborativos nem sempre é o que acontece, mas cabe também a nós profissionais trazer isso para o cuidado e fazer essa reflexão mesmo com alguns familiares. Inclusive, a enfermagem, né, a gente tem visto técnico que é agredido, seja físico ou verbalmente, e essa é a realidade, né? E ainda mais no momento atual, que parece que todo mundo está muito à flor da pele, enfim, os problemas realmente são reais, a gente sabe, legitima isso, mas torna algumas coisas que parecem muito difíceis de serem ditas, só que elas precisam ser ditas. Por exemplo, o senhor não pode entrar nesse lugar, nesse momento, infelizmente, né? Enfim. Mas eu acho, Jaque, que tem muita questão do... Quando eu vou, às vezes, ensinar um cuidador familiar a cuidar, nem sempre ele está pronto para o cuidado, nem sempre ele quer cuidar, e nem sempre ele enxerga a importância daquilo, né? E eu tudo bem, eu como profissional, eu entendo, só que eu sei que existe uma demanda, existe uma necessidade. Quem vai dar conta dessa demanda é a pessoa que eu preciso para treinar para o cuidado domiciliar, né? É complexo. Eu já tive muitas situações que a equipe de enfermagem cuida às vezes com conhecimento técnico-científico, com muito carinho e amor e afeto, porque cruzei com técnicos incríveis, assim, durante minha vida profissional,
E, às vezes, o paciente só quer ser cuidado por aquele técnico, né? E ele rejeita o familiar. E a gente sabe que tem uma programação de alta acontecendo, né? E como que vai ser esse cuidado? É complexo, é nesse momento que aí a gente chama ajuda, é assistente social, é psicólogo, é equipe multi, porque sozinho a gente não consegue resolver, como equipe de enfermagem paciente, envolve médico, enfim. Cuidado é complexo, eu falo que parece, né, parece tranquilo, né, até parece fácil. É uma responsabilidade, né, e é uma responsabilidade que, se bem que acho que mãe nunca vai concordar com essa frase, né, que cuidado é simples, porque a gente vive até hoje, porque nossas mães, principalmente a minha, né, permitiu, né, falou, tira o dedo da boca, muitas vezes, evitou inúmeros acidentes, me preveniu, né, enfim, acho que é mais ou menos nesse sentido. É verdade, sempre tem os dois lados, né, da situação. E, Camila, como você bem falou, assim, você dá aula, né, para cursos de formação de cuidadores formais. Você acha que existe aí uma demanda de formação para os cuidadores familiares? Você acha que seria interessante, de repente, ter, assim, uma formação voltada para essas pessoas que têm que cuidar dos seus familiares? Olha, Jaque, eu acho que o que a gente ensina no curso de cuidador formal é muito o que o cuidador familiar deveria saber, né? Não sei se faria a diferenciação dessa formação, no sentido de o que eu ensinaria diferente para um filho, para uma filha, o que difere do aluno. O conhecimento que é veiculado é o mesmo, tá? Então, eu não sei se... Eu acho que os cuidadores familiares, eles acabam se apoiando muito em material didático, né, que é produzido material de apostilas, grandes hospitais têm materiais incríveis, né, ensinando, mas eu acho que tem uma lacuna, assim, que na verdade, quem vive ela, que vai entender o quanto que é importante, né, quando você tem realmente que cuidar de alguém. E aí você descobre que é um conhecimento que você não tem, e como que você vai adquirir isso? Eu entendo a sua pergunta nesse sentido, mas eu acho que o cuidador, o ensino de formal, é muito o que o cuidador familiar precisaria aprender, talvez mais específico. Pô, minha mãe, ela no caso, por exemplo, de Lene, é um AVC. Quais são as patologias, quais as questões que eu preciso trabalhar nesse paciente? Aí eu acho interessante, né, por exemplo, um curso rápido. Como cuidar de paciente AVC sendo um cuidador familiar? Acho que seria interessante até ter esse tipo de formação, com certeza. Nesse aspecto eu concordo. Uma tecla que a gente sempre, né, afirma assim, no canal é a questão do autocuidado, porque o cuidador formal acabou o horário de trabalho dele, ele vai embora, né? E o familiar não, ele está ali 24 horas com o paciente, né, com o seu familiar. Então, a questão do autocuidado a gente reforça bastante, e também eu acho que a questão das relações, né, familiares, que é algo que às vezes você não está preparado para enfrentar, divergência de opiniões, né? Falta de suporte. Acho que são essas as diferenças, né, do cuidador formal para o familiar. Uhum. Sim. As relações familiares, elas interferem muito, né? Porque é muito diferente a gente... até mesmo exercer um trabalho, qualquer trabalho, a gente exercer esse trabalho fora de casa, com pessoas desconhecidas, com pessoas estranhas e com o seu familiar, né? Então, com o seu familiar, você pode ter a chance de perder a paciência com mais facilidade, porque tem um rótulo, né? Então, é a minha mãe que gritava comigo, ou é a minha mãe que me batia, né? Então, tem o rótulo. Então, tem essa carga emocional, psicológica e de vida, né, que cada um carrega. Então, eu acho que as relações, elas interferem muito nisso, porque é diferente, né, um cuidador
formal, né, que cuida de alguém, ele pode receber aquele maltrato de outra forma, né, diferente do filho, né, aí o filho pode se chocar, se magoar, enfim, e o cuidador, ele pode entender, não, é da doença, por exemplo, um cuidador de Alzheimer, né, a gente vê muitos comentários de cuidadores de Alzheimer chorando mesmo, porque eles se sentem magoados com a agressividade, com a falta de lembrança, talvez no mesmo cenário um cuidador formal não tem esse impacto emocional, né? Porque ele não tem nenhum vínculo emocional com aquela pessoa. Então não importa se aquela pessoa esqueceu o nome dela ou não, né? Esqueceu que ela penteou o cabelo dela ontem, trocou o nome dela, então não importa, né? Ela não tem um vínculo afetivo com aquela pessoa. A Jaque falou uma questão e eu lembrei, tem um estudo muito legal que foi levantado quando o profissional ele não se sente confortável, né? Quando ele é recebido de forma negativa, com agressividade verbal por um familiar, pelo próprio paciente. Isso impacta diretamente no cuidado, né? A gente sabia, a gente sentia isso, mas não tinha ciência para explicar, e a gente tem. E o profissional, ele é induzido ao erro mais de 70%. Então, assim, quando eu tenho um técnico de enfermagem, por exemplo, que entra no quarto e que ele sabe que ali ele tem um familiar que é ríspido, é agressivo, às vezes, verbalmente, né, não trata de forma educada os profissionais, esse profissional, ele entra ali já com a probabilidade, né, 7 vezes maior de errar. Então, assim, é importante a gente entender isso do ponto de vista que as relações, elas impactam na minha técnica como profissional. E quem dirá dentro do domicílio, que tem toda aquela dinâmica familiar, que geralmente alguém que está de fora não entende, né? Só vê as reações e começa a construir uma percepção, né? Então, assim, entender o quanto que isso impacta no cuidado, né? As relações, os sentimentos que envolvem, e também família é isso, né? A família não é agora que você conheceu, é décadas, né? Sim. Então, que isso é importante, né? Eu adoro esse estudo porque ele embasou todos aqueles sentimentos, às vezes, da enfermagem, e fala assim, é tão difícil entrar naquele quarto, eles são tão difíceis, né? A família não que também a gente, né, a enfermagem não erre, não é isso, mas eu acho que é importante a gente entender que sim, isso também gera um impacto no cuidado. Sim. E tem um comentário aqui falando sobre o conhecimento. Pela experiência que vivi com a minha mãe, acho que seria muito importante se eu tivesse o conhecimento que o curso me proporcionou. Isso aí. A Edilene é aluna do curso de cuidadora de idosos. Foi minha aluna, está se formando agora. Legal. E aí, se ela já tem, né, uma carga de conhecimento, que, né, cuidou da mãe e tudo mais, mas, pelo que ela está falando, ela acha que seria necessário um conhecimento anterior, né, Edilene? Legal, gente. Mais algum comentário? Mais algum comentário, alguma pergunta? Camila, você quer saber alguma coisa? Quer alguma coisa que você quer perguntar no nosso contexto? Não, eu só queria falar que eu sinto falta das gerontólogas nas nossas vidas, viu? Ai, que lindo. Eu acho que é um nível muito especializado, o sistema entende, né, como se fosse um nível muito especializado e nossa, assim, quando eu lembro em quantas amigas eu tenho e o trabalho em atenção primária, sabe, o quanto que a gente sabe, mas, nossa, vocês fariam tanta diferença, assim, né, por exemplo, nas atividades básicas de vida diária, nas escalas, na percepção, o quanto que vocês ampliam o olhar, sabe? Entendo porque vocês não fazem parte da equipe multi de saúde, né? Enfim, vocês enriquecem muito cuidado. Pelo meu trabalho, a gente fez um trabalho
planejamento de material didático para o curso, e aí a visão do gerontólogo é muito rica. E, enfim, todas as visões são muito ricas, né? E quanto mais melhores, né? Sim. Sinto falta de vocês sempre, perto da equipe de enfermagem, inclusive. Obrigada. A gente falou na semana passada, quarta-feira passada foi dia do gerontólogo, né? E na segunda-feira a gente fez uma live com a Paola, que também é gerontóloga, e a Paola também dá aula em curso de formação de cuidadores, né? Que legal. E ela falou sobre isso, né? Sobre a formação dos cuidadores e tal, e como que muda, né? A interação. Aí ela disse essa frase: quanto mais multi for, melhor. Né? Então, quanto mais profissionais diversificados estiverem dentro de um curso de formação, sempre vai ser melhor, né? Porque aí a gente consegue formar um profissional mais completo. Muito mais integrado, né, entre as partes, né? Cada um contribui um pouco e a gente forma um todo, né? Com certeza, acho que vai de encontro com um cuidado holístico integral, que é o que a gente quer chegar, né, sempre. Tomara que não demore, né, para que o gerontólogo seja incluído. A gente já tem alguns gerontólogos dentro do cuidado básico, né, do nível básico, primário, mas não tem concurso, não tem contratação, né, de gerontólogos dentro das unidades básicas. Nos hospitais já tem um pouco mais, né, mas mesmo assim a gente ainda faz um trabalho um pouco mais particular e administrativo, né, de gestão, e não um trabalho integrado com a equipe multi, né, e isso é muito importante. A gente já trabalhou com isso, né, Jaque, integrando a equipe multi, a gente sabe o quanto que é importante. E a gente agradece, Ká. Eu que agradeço, meninos. Parabéns por vocês estarem veiculando aí tanto informação e conhecimento de forma livre, né, e trabalhando aí pelo reconhecimento. Acho muito importante, perseverança, assim, né? Todo profissional de saúde é o que a gente precisa nos últimos dias, últimos meses e anos de pandemia, inclusive, né? Obrigada, viu? A Clarissa falou parabéns, muito conhecimento compartilhado. Obrigada a todos que acompanharam até agora. Obrigada mais uma vez, Camila. E até a próxima. Obrigada, Camila. Obrigada a todo mundo. Até a próxima. Ká, continua conectada aí que a gente vai só desligar. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.